Vou botar aqui a apresentação de slides. Então, pessoal, muito boa tarde a todos vocês. A gente tinha falado na aula passada sobre, né, a evolução. A gente falou um pouquinho sobre para que servia o TCP, para que servia, né, os protocolos da camada de transporte. A gente estava construindo um protocolo da camada de transporte, né, que fosse confiável e tivesse desempenho. A gente viu que fazer esse protocolo de camada de transporte, a gente não podia ter conhecimento, porque o meio não era confiável, né? O meio não era confiável, a gente não conseguia ter um acesso ao meio real, a gente não conseguia ter realmente informações que vinham do meio, então a gente só podia confiar no que viesse para a gente. A gente começou com a abordagem de ACK e de NAC, a gente viu que a abordagem do ACK e do NAC ela não é suficiente, a gente botou números de sequência para poder seguir essa abordagem do ACK e do NAC, viu que isso ainda não era o suficiente, botou a abordagem do ACK com um temporizador e número de sequência, viu que isso era suficiente, mas não tinha desempenho. Então a gente começou essa abordagem com o pipeline, e aí a gente viu que isso era suficiente. Mas tem um problema, né? Como é que eu sei quais foram as abordagens que surgiram, uma vez que eu tenho esses pacotes indo e voltando, eles podem vir por rotas diferentes, eles podem chegar em ordem diferente. Como é que agora eu sei quais pacotes eu tenho que retransmitir ou não? A primeira abordagem que a gente vai ver, surgiram duas abordagens. A primeira abordagem que a gente vai ver é chamada de Go Back N. O Go Back N, ele é uma abordagem, né, mais simples. Foi a primeira abordagem que surgiu por uma questão de desempenho, né? Foi uma questão de recurso da máquina, de ser mais fácil de implementação. E a outra abordagem foi a retransmissão seletiva, que, a priori, na nossa cabeça, nos tempos atuais, a retransmissão seletiva é a que diretamente faz mais sentido. Todavia, contudo, entretanto, porém, né, nos primórdios da internet ela não era possível. Então, como é que funciona o Go Back N? Né? Eu vou ter uma janela, né, ou seja, um buffer que eu vou transmitir. Digamos que o meu buffer, ou seja, aquele tempo do meu RTT, me permite mandar N pacotes. Então, eu vou transmitir esses N pacotes, lembrando, o nome do pacote da camada de transporte é o segmento, então eu vou transmitir N segmentos pela minha rede. Esses N segmentos não foram ainda confirmados, cada um tem um número de sequência. Então, para cada segmento que eu já recebi um ACK, eu deslizo a minha janela para transmitir. Ou seja, eu tenho que ter X segmentos sendo transmitidos. Ou seja, o que é verde é ok, já passou. O que é amarelo está no estágio que eu estou esperando os ACKs. E o que é azul, eu já armazenei, está na minha placa de rede, mas eu não mandei. Tá? Então, isso que vai acontecer. Então, esse tamanho aqui é chamado de window size. Window size é o que eu estou guardando na minha memória para transmitir, tá bom? Então, eu só posso transmitir o cara azul depois que eu deslizar essa janela para frente. Ou seja, recebi um ACK, digamos o seguinte, eu mandei os pacotes 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, que a gente é de computação, a computação começa no 0. Mandei um pacote de 1, recebi o ACK de 0, eu vou deslocar a minha janela, eu vou transmitir 1, 2, 3, 4, 5. Né? 0, 1, 2, 3, 4, agora 1, 2, 3, 4, 5. E para cada ACK que eu for recebendo, eu vou deslizando essa minha janela. Qual é a treta? Imagina que você perdeu, né? Mandou 0, 1, 2, 3, 4, você perdeu justamente o pacote de 2. O pacote 2, que tem o número 2. Qual é a abordagem do Go Back N? Ele vai pegar, vai ver que o 0 e o 1 estão no estágio de verde, ou seja, receberam o ACK, e ele vai retransmitir todo mundo a partir daquele ACK que foi perdido. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele não tem memória dentro do dispositivo para guardar os pacotes que foram, né, transmitidos ou não. Então ele não sabe quem veio sem ser através do último ACK enviado. Então ele não sabe mais o que ele enviou.
Ele só sabe que tem uma galera que está no buffer e ele não pode, e que essa galera não recebeu um lock ainda. Então essa é uma questão muito séria. Então o go back n, ele vai, mesmo que, por exemplo, mandei 0, 1, 2, 3, 4. 0 recebeu o ACK, 1 recebeu o ACK, 2 foi perdido, 3 recebeu o ACK, 4 recebeu o ACK. Todo mundo a partir de 2 eu vou transmitir, porque ele não conseguiu deslizar a janela. Quais são as vantagens disso? Isso é muito fácil de implementar, inclusive de implementar em hardware. Lembrando, né? Eu estou falando de uma coisa que foi feita nos anos 80, então implementar em hardware era muito importante. E é muito fácil, eu preciso de muito pouca memória, né? Que é um recurso muito caro. Então, na verdade, o nome disso é ACK cumulativo, né? Porque cada um dos ACKs ele vai simplesmente deslocando a janela para frente, né? Então, é muito simples pensar dessa forma, né? Porque, na verdade, olha só. Vou mandar 0, 1, 2, 3. Perdi o pacote 2, recebo 3. Mando os ACKs de 3. Ele deslocou o 0 para frente, mando 1. Deslocou o 1 para frente, mando 5. Ignora o ACK duplicado. Ele remanda esses... Vai remandar o ACK de 1. Vai remandar o ACK de 1. Então, ele sabe que parou no 1. Ele vai ter que, né, retransmitir o 2. Mas olha a treta. O 2 deu timeout. Aí ele vai mandar a janela toda. 2, 3, 4, 5. Aí vocês vão dizer, Carlos, mas isso provoca desperdício de banda. Porque o 2, o 3, o 4 e o 5 já tinham sido mandados. Já tinha. Mas tudo bem. Se o teu meio é confiável, isso não vai acontecer tanto para que isso seja um problema muito grande. Essa é a expectativa. Sobre isso, dúvidas? Eu tenho. Professor, como é que o RTT é calculado? É um pacote da camada 3. A gente não viu ele ainda, mas ele é um ARP Spoof. Você vai fazer um pacote ARP, que é um Address Resolution Protocol, e o tempo desse Address Resolution Protocol que a gente vai usar como referência. É o tempo de ida e volta. Ok. E, tipo assim, está sendo transmitido na mesma rede, então, ou ele envia ou ele recebe, não tem caso de, tipo, tá Não enviando... necessariamente. Ele está transmitido para a rede, e ele pode ir por redes diferentes. Ok. Cada pacote pode ir por uma rota. Inclusive, por exemplo, eu posso mandar o 0, 1, eles chegarem em ordem diferente. Ok. Isso não é garantido, não. Tá? Mesmo na mesma rede, se eu tiver mais de um roteador nessa mesma rede, isso aí que você está falando não é garantido. Tá bom? Certo. Beleza. Então, mais alguma coisa? Não. Beleza, então vamos seguir em frente. E aí surge o Select Repeat. O Select Repeat diz assim, gente, o Go Back N é idiota. Essa coisa é estúpida. Então, ao invés de eu mandar... O que eu vou fazer? Eu vou continuar com o conceito de janela, porque a janela está justamente a ver com isso que o Heitor falou do RTT, né? Então, o que ele vai fazer? Só que ao invés de uma janela, ele vai guardar na memória os status de todo mundo que foi mandado dentro dessa janela. Então, ao invés, no caso lá que eu perdi o 2, mandei 3, 4 e 5, ele desloca a janela para o 2, ele vai ver todo mundo que está dentro da janela que não foi enviado ainda, só que ao invés de ele retransmitir 2, 3, 4, 5, ele vai ter o 2. Qual é o problema disso? Cara, a rede fica muito mais rápida, porque você não fluda ela com pacotes que não precisavam. Porém, a memória do teu roteador, ela tem que ser maior, porque você tem que ter esse tipo de questionamento aí sobre o que vai acontecer ou não, né? E é fácil de ver que hoje em dia o que a gente faz é realmente o Selective Window, tá? Então aqui, né, eu mandei, como a gente sabe que as coisas chegam em ordens diferentes, né, justamente como isso que eu estava comentando com o Heitor, isso faz todo sentido, né, porque no Go Back N eu estaria mandando essas coisas o tempo todo, aqui no Select Repeat eu vou guardar um buffer de mensagem. Mas acho que vai ficar mais legal se eu mostrar aqui. Então tem o Select Window exatamente igual. Perdi o 2 exatamente igual ao cara. Mandei o 3, guardei no buffer, ao invés de dar o OK nele, né? Porque eu não recebi o ACK de 2, eu mando o ACK de 3.
Aqui eu recebo o ACK de 3, mando 4, mando 5. Vou mandar, deu o ACK de 3, ele chega, deu timeout no pacote 2, ele desloca 2 para frente, né? E aí o pacote 2, 3, 4 e 5, que não estavam sendo enviados, mas estavam no buffer do receptor, ou seja, ele espera para garantir que nada foi perdido. Cláudio, por que ele não dá ok direto? Por que ele espera, guarda o cara que não está na ordem no buffer? Porque essa pode ser uma operação síncrona. Como assim? Pode ser, como eu falei para vocês, pode ser uma questão de voz, pode ser um dado de vídeo, pode ser um jogo. Então, se eu simplesmente vou jogando as coisas para elas ficarem fora de ordem, isso pode dar problema. Então, por isso que ele guarda num buffer antes de enviar para cima, né? De enviar para a aplicação. Né? E quando ele recebe o ACK de 2, ele libera logo 2, 3, 4, 5, que ele desloca a janela inteira. Né? Quando o ACK de 2 vai para frente, ele vai deslocar a janela toda. Né? Então, por exemplo, aqui, só que isso tem um problema. Imagina que eu tenho esse número de sequência, 0, 1, 2, 3. O tamanho da minha janela é 3. Tá? Então, na verdade, o tamanho da janela ser 3, né? Eu tenho, né, o que eu estou fazendo é usando uma operação de módulo. Isso aí, né? Ou seja, os números de sequências não são infinitos. Né? Não tem como sair. Então, olha só qual é o problema. Mandei 0, 1, 2, chegou o pacote 0, pacote 1, pacote 2. No pacote 3 deu problema. E aí eu tenho que aceitar o pacote de 0. Então, o que a gente faz é esperar o timeout nesse caso. Olha que coisa louca. Olha que treta. Esperar o pacote 0 é um problema. Ainda mais se tudo foi transmitido direitinho. Ou seja, o meu tamanho da minha janela ele tem que ser grande o suficiente também para eu ser transmitido. E no envio de meio RTT isso não ser um problema. Então, olha só, vocês notam que tem uma relação aí entre eu quero desempenho na rede, então eu vou mandar tudo possível que caiba dentro de um RTT, mas ao mesmo tempo o tamanho da minha janela, que eu armazeno no meu buffer para envio, ele não pode ser tão grande que se eu perder meio RTT, mais do que meio RTT de tempo, eu não caia nesse problema de ter um problema. Então tem uma relação entre o tamanho da janela e o tamanho da minha mensagem. O que a gente faz hoje, a gente dimensiona para meio RTT, para garantir que isso vai dar certo, tá? E como a memória hoje é um recurso abundante, isso não é um problema. Ou, Cláudio, mas não é abundante. Os pacotes de rede são muito pequenos. A gente vai ver no capítulo 4 que, em média, um pacote de rede tem por volta de uns 600 bytes. A gente vai ver que a maior parte, 50% dos pacotes da rede, são pacotes pequenos. 40% dos pacotes da rede são chamados pacotes grandes e 10% seriam pacotes médios. Só que esses 40% de pacotes grandes ocupam 90% da banda por uma questão, né, realmente de peso. E um pacote grande, quando eu falo pacote grande, estou chamando um pacote que tem próximo de 1K. Né? E, na verdade, isso não acontece. A maior parte dos pacotes tem bits, né, de tamanho. Centenas de bits no máximo. Então, isso é muito normal. O que a gente faz aqui é cortar em meio RTT. Tá? E aí surge, uma vez que a gente fez todo esse processo, que a gente viu o Select Repeat, viu o Go Backend, viu todas essas coisas, a gente chega no TCP. Então, o TCP ele é muito parecido com o DP em termos de estrutura, mas tem todos aqueles outros mecanismos que a gente trabalhou. Então, ele é point-to-point, um envia e um recebe. Ele surge aqui nessa RFC 793, mas é muito importante que vocês entendam uma coisa. Ele surge numa RFC, depois eu vou tendo updates ao longo dos anos. Então, essa aqui foi, o 793 foi a primeira RFC que ele apareceu, mais ou menos na mesma época que o DP. Só que logo em seguida ele continua tendo updates até hoje. Por quê? Porque o TCP junto com o IP, é a pedra fundamental da internet. É a partir do TCP que a gente, né, constrói a internet como ela é hoje. Tá? Então, ele é point-to-point, então um envia, um recebe, ele é confiável, né, em termos de transmissão de bits, e ele trabalha full duplex. O que é isso? O mesmo meio de transmissão é utilizado para enviar e transmitir. Ele tem o que a gente chama de MSS, Maximum Segment Size, ou seja, o tamanho máximo de transmissão.
Trabalha com esse conceito de axes cumulativos, né? Ou seja, uma janela de transmissão. Trabalha com pipeline, né? Só que aí o que ele faz é trabalhar com o que a gente chama de controle de congestionamento e controle de fluxo. Ele é orientado à conexão, ele faz um handshaking, da mesma forma que o HTTP estabelecia uma conexão para trabalhar, o TCP também estabelece uma conexão para trabalhar. Claudio, então quer dizer que se eu estou usando HTTP e você falou para mim que o HTTP roda em cima de TCP, eu tenho um handshake para o TCP e um handshake para o HTTP? Tem sim. Cláudio, mas isso não é idiota? Mais ou menos. Né? A gente tinha uma necessidade muito grande e o TCP não é usado só para um protocolo. Lembrando o princípio lá do socket, você troca por um socket e ele vai indicar isso por diversos processos. Então, esse é o tamanho. Esse aqui é o TCP, também pacote de 32 bits. Porta de origem, porta de destino. Número de sequência, com 32 bits. Número de acknowledgement. E aplicação. Também faz checksum. Tem TCP options. Isso aqui vai ser usado para vários campos. E se a gente fosse conversar sobre isso, seria também tipo uma semana inteira conversando. Isso é, inclusive, muito usado para quando a gente trabalha com qualidade de serviço, para dizer o que uma aplicação deveria ou não fazer. E uma janela de recepção, que é o controle de fluxo. Ou seja, eu tenho aqui uma série de informações extras que o DP não tem. O número de sequência, ele é diferenciado, né? No exemplo lá que a gente viu, o número de sequência, ele numerava o pacote, no TCP ele é diferente. Ele vê o número do bit. Ou seja, se eu tenho um pacote de 90 bits, né? Então, o número de sequência que ele vai me dar é 90. Né? Ou seja, qualquer coisa acima de 90 é o próximo pacote. Então, na verdade, eu estou vendo aqui é o número de bits no meu segmento. Né? Então, por exemplo, o meu pacote 0, que vai de 0 a 90 é 0, o número de sequência, o ACK que eu vou dar, é para o próximo bit, para o bit 91. Tá? Ou seja, o pacote 2 não é referenciado como pacote 2, como segundo pacote. Ele é referenciado como pelo primeiro bit desse pacote. Isso é interessante por quê? Porque os pacotes não têm o mesmo tamanho. Ah, Cláudio, mas eu não poderia fazer pacotes do mesmo tamanho? Poderia. Algumas abordagens durante os anos 80 e 90 sugeriram que, na verdade, a gente deveria homogeneizar a rede o máximo possível. Mas isso gerava um baita desperdício de banda. Então, dessa forma, lidando com o tamanho do pacote como número de recepção, a gente conseguiu fazer com que a rede fosse heterogênea o bastante, o que é uma coisa excelente. Então, o acknowledgement ele passa a ser não o número do bit, mas o número do próximo byte esperado, ou seja, se eu mandei 90, eu quero agora o 91. Então, por isso que o ACK é cumulativo. Ele é cumulativo em termos do string. Então, como é que eu vou lidar com isso fora de quando os caras chegam fora de ordem? Não vou. Quem cuida disso é quem implementa. Cláudio, mas isso é muito escroto. É sim. Mas a vida é essa. Mas o fato de também não estar definido, né, e isso é uma escolha que a comunidade de redes teve, porque isso permite que as diferentes empresas também façam pesquisa, né, sobre esse tipo de coisa. Como não afeta o comportamento, né, de como lidar com quem está perdido ou não, né, como isso não afeta o comportamento, isso acaba sendo uma coisa que as empresas diferentes usam como diferencial competitivo. A Cisco usa, a Juniper usa, né? A Huawei usa. Então, todas essas empresas têm as suas próprias abordagens. Isso é muito legal. Inclusive, nas próximas semanas, vocês vão ter uma aula sobre, né, a plataforma da Cisco. Por que a gente vai escolher a plataforma da Cisco? Porque o FJ tem uma parceria com a Cisco, né? Então a gente já tem bastante maturidade nessa plataforma e é um bom começo para vocês para lidarem com ele. Só um instantinho, pessoal.
Então, né, isso é uma vantagem. Então, a gente, nas próximas aulas, vai ver o material da Cisco, vocês vão ver isso, né, dentro de um cenário da prática. O que a gente vai fazer? A gente vai construir uma rede usando o Packet Tracer. O Packet Tracer é o simulador de redes da Cisco, e ele é mais do que um simulador, ele é quase um emulador. Então, tudo que você fizer no Packet Tracer é exatamente igual, vai rolar dentro de um roteador da Cisco, né? E é bem legal, e várias das coisas que vocês fazem vão poder ser. Inclusive, é tão interessante que os roteadores da Cisco eles permitem que vocês programem internamente Python dentro deles para vocês poderem automatizar um certo conjunto de tarefas. Então, vamos pensar aqui. Então, aqui está o host A, aqui está o host B. Né? Eu vou mandar aqui um pacote com um determinado número de sequência, 42. O ACK é o 79. Né? E o conteúdo de dados. Então, o host recebe o conteúdo de C e vai mandar C. Então, recebeu 79. Então, ele vai mandar aqui uma mensagem com o número de sequência 79, que é o número desse ACK aqui, e o ACK de 43, ou seja, o próximo bit que ele espera receber. Ou seja, isso diz o seguinte, que você transmitiu até o bit 42 e eu espero receber aqui o bit 43. Mandou aqui, o número de sequência desse cara aqui é 43 e o ACK é o ACK de 80. Tá? Então, isso vai me dizer o seguinte, se eu perdi alguma coisa no meio do caminho, esse valor aqui desse ACK não vai bater com esse número de sequência aqui. Então, ele está sempre refletindo. Mandei o número de sequência, vou mandar esse ACK. Mandei esse ACK, mandei esse cara aqui. Então, esse cara mandou esse ACK de 79, ele vai mandar esse ACK aqui de 80. Tá? É só isso. Não tem mistério associado. E, ó, os números de sequência somando, aqui os números de sequência somando. Quanto é o tamanho do RTT? Isso também não é especificado no padrão. Ele tem que ser o timeout tem que ser maior do que o RTT, mas o RTT ele varia, né, ao longo do tempo. Então, como eu falei com o Heitor, isso aí é um teste, ele é feito periodicamente, então isso muda. Mas se o timeout ele é muito curtinho, eu vou retransmitir desnecessariamente. Se o timeout é muito longo, eu vou ter um atraso em relação ao modelo. Então, como é que a gente vai estimar esse RTT? Então, a gente vai usar um elemento chamado sample RTT, que é um tempo medido, né, até a recepção de um ACK. Né? Eu vou reignorar retransmissões, eu quero só o cara perfeito. Esse sample RTT ele vai variar, então eu quero uma medida, então eu vou pegar esse sample RTT ao longo do tempo para dividir, e eu vou criar um elemento chamado estimated RTT, que ele é uma função dos antigos RTTs em função do sample RTT, e ele usa um Exponential Weighted Moving Average, que é um filtro. Se vocês fizeram processamento de sinais, vocês devem ter visto filtros, né? Filtro de média móvel, filtro de passa baixa, filtro alfa-beta. E esse é um dos filtros, é o filtro exponencial, onde esse valor aqui, né, que vai decrescer de forma exponencial. O valor típico é 0,125, que é 1 sobre 8. Né? E, na verdade, conforme, né, o tempo passa, o meu RTT estimado ele vai ter, né, o sample atual ele deve ser mais importante do que o passado, porque isso me faz com que eu consiga reagir melhor às condições que a rede está agora. Tá? Então a ideia era só o sample como ele varia, mas o estimado ele se mantém mais ou menos constante. Então a ideia é que eu consiga ao longo do tempo, e lembra, segundos para a rede é tempo infinito. Em um segundo muita coisa pode acontecer. Né? A gente está trabalhando hoje em dia. Coloca aqui no chat, qual é a velocidade das redes de vocês em casa? A minha hoje é uma rede de 50 MB. Então, teoricamente, eu seria capaz de trafegar 50 megabits por segundo. Até bem pouco tempo, a minha rede era uma rede de 15 MB, até o, sei lá, começo do ano passado, meio do ano passado. E para assistir Netflix, mandar uns e-mails, fazer reunião era suficiente. Né? Então, quer dizer que num segundo eu conseguia transmitir 15 MB. Então, na verdade, se eu digo para vocês que o tamanho de um pacote é de 1K, mas em um segundo eu consigo transmitir 15 MB, é que eu tenho bastante interação em um segundo. Agora, imagina que isso não é a minha máquina com a rede. É uma carambola, uma carambada de máquinas trocando. Então, vocês têm uma noção mais clara do quão rápido isso é. Então, por exemplo, para vocês terem noção, o Bluetooth ele é um protocolo da camada de enlace
que ele demora até 11 segundos para ele sincronizar da primeira vez que você entra. Como assim? Se você tem um dispositivo novo, que você vai inserir na sua rede, ele passa por uma série de fases de conexão, mas até ele poder, um dispositivo novo, que não conhece a tua máquina, ele se conectar, ele pode demorar até 11 segundos. 11 segundos é tempo infinito. Imagina o seguinte, 11 segundos aí a 50 mega, como o Heitor botou aqui no chat, 50 mega vezes 11 segundos, eu estou falando de quase meio giga de informação que eu poderia ter trafegado. Então, nota que muita coisa pode acontecer. Então, por exemplo, se você pega um filme hoje, um episódio de uma série de 1 hora, uma qualidade razoável no teu celular, no Netflix, isso vai dar 250 mega, 300 mega. Né? Claro que para o celular é menor, tem menos pixels, todas essas coisas, mas, né, para vocês terem uma noção do que você consegue fazer em 10 segundos. Né? Ou seja, com 5 segundos, né, eu conseguiria baixar 1 hora de episódio. E nota que aí vocês não tendo uma noção dessa questão do RTT, né, e desse tempo de timeout em função do RTT, né, e da quantidade de informações que a gente trafega, a gente consegue ver o quanto o Netflix é uma parada roubada. Cláudio, como assim o Netflix é uma parada roubada? Porque enquanto você está assistindo Netflix, dificilmente você está fazendo alguma outra coisa. Então, para a operadora, você estar com o Netflix é muito melhor do que você estar usando o torrent. Por quê? Porque você baixou um episódio, você vai estar assistindo esse episódio enquanto você está baixando, todas as suas outras atividades de rede, elas vão cessar, você não está baixando uma quantidade absurda de informação ao longo dessa 1 hora, então você pode ter um pico inicial baixando um episódio, mas logo em seguida, isso desce e você dá espaço para uma outra pessoa. Olha como é que essa relação ela é importante. Olha como é que isso é interessante, né, da gente ver. E mostra o seguinte, por que a operadora quer ter aquela figura que a gente falou, né, aquela figura do elemento de mídia próximo da infraestrutura dela. Por que aí? Né? E aí, esse é o grande lance da Netflix. Né? Netflix Brasil, Netflix Estados Unidos. A Netflix tem servidores espalhados pelo mundo todo com as programações locais, ou seja, além dos acordos, né, que a gente tem de mídia que mudam de país para país, você ter uma playlist pré-definida do país quer dizer o seguinte, que os servidores do Netflix, perto das operadoras, eles não precisam ter todo o conjunto de mídias disponível, ao mesmo tempo que consegue priorizar o que faz mais sentido naquele país. E isso faz dar um certo sinal de saúde para a rede. Então, isso parece que é um remendo, e de certa forma mas quanto isso melhorou a saúde? Eu me lembro, uns anos atrás, né, que tinha uma galera nos fóruns da internet, eu não lembro nem qual fórum é direito, né, mas que o cara virou num dos fóruns e falou assim, aqui o torrent nunca dorme. Ou seja, o cara ia dormir, estava baixando coisa, ele acordava, estava baixando coisa, e olha só como é que isso podia estar estressando a rede. Porque como a gente viu lá no capítulo 2, quando trabalha com peer-to-peer, você é emissor e receptor ao mesmo tempo. Então, mesmo que você seja o seeder, você não esteja baixando nada, você é seeder, você está consumindo banda. No caso do Netflix, não. Então, aí entra a reflexão. Vocês, como engenheiros, têm que pensar o papel da tecnologia na sociedade. Né? E aí eu costumo brincar com os meus colegas o seguinte, cara, nada salvou mais árvores do que um pendrive. Né? O que um pendrive consegue armazenar de material, de documento, de tudo, né, é absurdo. Né? E nada melhor combateu tanto a pirataria quanto o Netflix. O Netflix, ele mostra que as pessoas não querem piratear, elas querem acesso a conteúdo. Quando você tem acesso a conteúdo, você deixa de baixar. Olha só que interessante também a consequência natural disso. Você tem o Netflix, ele junta todo esse nossa atenção numa única plataforma de streaming, a pirataria baixa enormemente. Quem era a série que era pirateada nos últimos anos? Game of Thrones. Por que Game of Thrones era pirateado? Porque não estava no Netflix. Estava no HBO, outra plataforma, só podia ter o aplicativo da HBO quem estivesse na plataforma da HBO. Né? Isso é muito crazy. Aí quando começa a surgir Amazon Prime, começa a surgir Disney Plus, começa a surgir Stars, começa a surgir vários desses outros canais de streaming, começa a ter um movimento de nova pirataria. Por quê? Porque se você for ter todos esses canais de streaming,
são 300, 400 reais por mês que você passa a gastar e você já não tem esse dinheiro. Então, né, você deixa de ter acesso, você volta à pirataria. Então, a pirataria é um reflexo direto à falta de acesso que você tem. Eu não estou nem julgando o mérito ético da pirataria, sim ou não, mas ela como consequência natural e que quando as pessoas têm acesso, ela deixa de existir. É o caso do Netflix. O quanto que o Netflix ele é um impacto. E para você ter noção de como as pessoas realmente estão dispostas a pagar, se você perguntar hoje para a maior parte das pessoas quanto elas gastam com Netflix por mês, a maior parte das pessoas vai dizer, vai dar uma resposta e provavelmente ela está errada. Porque as pessoas não estão nem aí, elas estão gastando e estão satisfeitas com isso. Olha como isso é louco. Isso vem daqui, dessa questão de que eu posso transmitir os dados, armazenar dentro de um buffer. Ou seja, o que o Netflix faz? Vocês já viram no capítulo 1, viram no capítulo 2. Não tem transmissão. Essa ideia da transmissão em tempo real ela é mentira. Não existe transmissão em tempo real. O que existe é você baixar um arquivo, esse arquivo ele é armazenado temporalmente dentro da tua máquina, no teu buffer e um software dentro da tua máquina. No caso, o browser vai ser capaz de tocar esse vídeo em tempo real. E é isso que acontece aqui, é isso que o TCP permite, é isso que a camada de transporte permite para a gente. Então, estimar isso em tempo real, porque essa rede tem esse comportamento errático, é extremamente importante. Isso aqui usa estatística pra caramba, tá? Então, assim, se algum de vocês gostou de estatística, isso aqui é uma área que paga muito bem para quem gosta de estatística. Né? Então, o RTT estimado, ele é um intervalo, tá? Ele é um intervalo extremamente importante. Eita, só um instantinho, pessoal.
Desculpa, gente, é que eu tô com um pequeno probleminha aqui em casa. E aí eu recebi uma ligação de um técnico que teoricamente está para vir aqui. Mas não... A vida está um pouquinho difícil. Então, vamos continuar aqui. Então, essa margem do RTT, né, ela tem que ter uma margem de segurança para poder trabalhar. Então, esse RTT, em geral, a gente coloca 4 vezes o desvio padrão. Né? Então, RTT mais 4 vezes o desvio padrão, né, que é uma margem de segurança, ou seja, o desvio padrão mais uma margem de segurança de 90%, que é o que a gente está querendo aqui colocar. Né? Então, esse desvio padrão, né, é uma binomial, né, tipicamente 0,25%. Então, eu quero esse estimated de RTT mais 75% dessa variação mais um beta associado. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é, na verdade, trabalhando com uma média móvel. Né? Então, é bem interessante você pensar isso, porque, na verdade, é justamente o que vocês aprenderam em probabilidade estatística. Né? Cláudio, como assim é o que a gente aprendeu em probabilidade estatística? Né? Na verdade, o que eu estou traçando é uma gaussiana das medições. Eu quero saber qual é a gaussiana dessas medições, né? E qual é o intervalo de cobertura que vai me garantir que, mesmo que haja um atraso das mensagens, isso chega. E por isso que eu critico muito, né, quando a gente dá os cursos de estatística para a galera de computação, porque dentro da computação existe 1 milhão de exemplos muito ricos. Dentro do controle, existe 1 milhão de exemplos muito ricos, e muitas vezes você vai pegar um livro de estatística, os exemplos que você tem de estatística dentro do livro de estatística são exemplo de parafuso, exemplo de prego, e isso me incomoda. Tá? Então, essas são questões. Assim, existem usos muito claros das nossas ferramentas dentro desse cenário de elemento, né? Desse nosso cenário de uso do dia a dia. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, vou receber vai ter um evento, né, qualquer, isso está definido nessa RFC 5681, né? Eu vou vai chegar um determinado conjunto de segmentos com número de sequência. Eu vou esperar até 500 milissegundos para o próximo segmento. Se não, né, vou mandar, se não tiver nenhum o próximo segmento, vou simplesmente mandar um ACK. Na chegada desses meus segmentos, né, eu vou mandando ACKs cumulativos. Conforme eu vou chegando nessas questões dentro de ordem, né, se eles chegam, né, na ordem, beleza. Com o número de sequência esperado, eu vou mandando ACK. Se o cara chega fora de ordem, eu não vou mandar o ACK duplicado, eu vou guardar isso e esperar. Esperar o timeout e vou mandar só o que vai ter, porque eu detectei um gap. Né? Ou seja, mandei 92, perdi o ACK de 100, olha só. Número de sequência 92, mandei um pacote com 8 bits, o ACK seria o de 100. Se eu perdi isso aqui, deu timeout, mando 92 e vem o ACK de 100. Olha que interessante, mandei 92 com 8 bits, mandei o número de sequência 100 com 20 bytes, mandei o ACK de 100, mandei o ACK de 120, que é o próximo valor esperado, né? 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, que são os 10 bits. Então, meu próximo byte é o 100. Dei o timeout, perdi o ACK dessa galera, eu mando o ACK acumulativo de 120. Por quê? Porque eu estou vendo quais os bits já foram confirmados. Ou seja, eu, inclusive, vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o número de bits que eu perdi. Inclusive, eu passo a estressar menos a rede. Olha que coisa interessante. Né? Olha que coisa mais simples de fazer. Agora, olha esse caso. Perdi só um dos ACKs, mandei, né? Esse cara aqui, eu vou mandar agora, se eu tiver a retransmissão, o ACK de 35. Mandei 92, mandei 100, mandei outros 3 pacotes, aqui de 100, aqui de 100, aqui de 100, aqui de 100. Cheguei a essas outras coisas todas, mas eu não sei. Mas estou dizendo, ó, perdi o pacote de 100. No momento que eu recebi esses 3 ACKs duplicados, eu vou retransmitir. Retransmitir só esse cara, e aí eu vou pegar o último bit aqui e vou mandar o ACK desse último bit. E esses 3 ACKs aqui é chamado de retransmissão rápida. Por quê? Porque eu paro tudo e foco em mandar esse pacote que foi perdido. E isso faz com que a gente tenha extrema confiabilidade. É o que garante que essa aula de hoje possa estar sendo dada. Então, o controle de fluxo, né, é a próxima aplicação. Né? O que o controle de fluxo faz? Eu tenho que garantir que a minha capacidade de envio ela é igual à minha capacidade de ser transmitido. Os meus sockets têm uma limitação de software também. Então, imagine o seguinte, você tem lá um maquinão, né? Você está com um Core 7
12ª geração, 32 GB de RAM DDR5, está renderizando um vídeo e mandando esse vídeo em tempo real para Deus e o mundo. Aí o teu colega comprou uma máquina no Mercado Livre, é uma máquina que, sim, que dá para fazer o trabalho dele tranquilo, editar os textos dele, programar uns códigozinhos, mas é uma máquina DDR2 com 4 GB, com 2 GB de RAM, e ele tem um processador que é um Core i3 de 2ª geração, que dá para fazer uma porrada de coisa. A máquina ainda super funciona, tem mais uns 5 anos de uso. Mas ele está numa rede super lenta, que é tipo a rede, né, sei lá, a rede de algumas unidades do FRJ mais afastadas. Né? E aí você está de casa numa rede rápida. Como é que eu garanto que você que está enviando toda a potencialidade da tua rede, o cara do outro lado vai conseguir receber? Então a TCP faz o que a gente chama de controle desse fluxo. Né? Ele tenta fazer, né, garantir, né, que a rede, que a camada de rede não entregue mais do que a camada de transporte é capaz de receber. Então, esse controle de fluxo, né, ele vai garantir que não tenha problemas. Então, na verdade, eu vou ter o que eu chamo de uma receiver window, ou um receiver buffer, um buffer que eu vou armazenar as coisas, né? Ou seja, se chegar mais coisas do que eu consigo processar, do que eu tenho espaço no meu socket, eu armazeno nesse buffer e eu espero para transmitir. Tá? Então, na verdade, ele é como se fosse, né, uma sala de espera, é como aquele atraso que a gente tem de fila, é bem parecido, só que em nível de software. É o cara que eu vou receber aqui para ver se dá. E aí eu posso ter perda de pacotes dentro desse buffer. Como assim? Se chegou mais coisa que eu consigo processar e o meu buffer fica cheio, o que eu vou fazer? Eu vou dropar pacote. Vou dropar pacote. Não tem jeito. E aí, isso tudo aqui está dentro do meu buffer. Então, olha só isso aqui. Isso aqui é o socket, né? Criei o socket, const name importa, dei um socket accept. Isso é Java, tá, gente? Os slides estão usando em Java no livro, né? E se vocês forem lá na página do livro, os exemplos estão em Python, porque isso tem a ver com a evolução natural do livro, né? E aí eu vou estabelecer a conexão, vou fazer aquele handshake bem parecido com o que a gente tem lá no HTTP. No caso, a gente vai fazer o que a gente chama de three-way handshake, né? Que é um handshake onde eu tenho uma requisição, recebo um accept, e aí eu vou ter um terceiro confirmador. O two-way handshake que ele está fazendo aqui, ele está discutindo por que ele não é razoável. Ele não é razoável porque você pode perder o ACK. Se você perde o ACK, você tem que restabelecer tudo, isso é um problema. Então, né, é o mesmo problema que a gente tem de estabelecimento. Né? Você não pode deixar a conexão aberta. Então, na verdade, o que a gente quer fazer é estabelecer um protocolo que é o three-way handshake. Então, eu mando um SYN, né, que é um de sincronicidade. Eu mando um ACK desse SYN. E aí eu mando um ACK desse ACK. Né? Ou seja, mandei o SYN dizendo que esse ACK foi recebido, me manda um ACK dizendo o seguinte, que ele recebeu. Então, os dois é como se eu tivesse um two-way handshake, só que dos dois lados. Né? Ou seja, garantindo que os dois lados estão aptos para se comunicar, e essa é a questão que a gente vai ter. Então, esse three-way handshake, ele é só um two-way handshake, só que visto de forma espelhada. Tá? Não tem mistério, é só isso, só que ele é uma ótima ideia, justamente porque diz, se qualquer um dos lados não estabelecer essa conexão, eu recomeço tudo do zero, porque eu tenho que ter certeza que os dois lados estão ouvindo. Essa é a condição sine qua non. Qual é a condição do UDP? O UDP é não ter condição. O TCP, você começa com o three-way handshake. Cláudio, mas isso é lerdo. Mas como você não estabeleceu comunicação ainda, tudo bem. E para terminar, fechar a conexão, manda um pacote chamado FIN. E aí entra o que a gente chama de controle de congestionamento. Né? Da mesma forma que eu tenho controle de fluxo, que é esse buffer, né, que eu vou ter para controlar esses pacotes que vão chegar fora de ordem, eu vou ter que controlar o seguinte, né? Como é que eu estou mandando pacotes para a rede? Porque se eu tenho que controlar como eu recebo, eu tenho que controlar como eu mando. E essa é a grande questão.
E aí eu vou ter, é um dos maiores problemas que a gente tem até hoje, é diferente do controle de fluxo, né? Mas é um dos maiores problemas e até hoje não tem uma boa solução. A gente está solucionando esse problema há 40 anos. Mas o que muda? A rede como um todo. A rede como um todo mudou. Então vamos pensar nesse cenário aqui. Eu tenho 2 hosts transmitindo, eles vão chegar numa fila no roteador, 2 fluxos de dados, eles vão chegar. Então eu tenho uma taxa lambda, né? Vocês sabem o que é distribuição de Poisson? Eu já ouvi falar, mas não sei o que é. Não lembro. Mas já tivemos, mas pode relembrar, por favor. Tisque. Então vamos lá. O que é distribuição de Poisson? É uma distribuição de probabilidade discreta. O que quer dizer que é uma distribuição de probabilidade discreta? Quer dizer que os elementos, eles são elementos discretos. Ou seja, eu posso contar. Então, existe meio pacote? Acho que não. Você não acha que não? Não tem. Não tem meio pacote. Meio pacote não pode. Né? Você não pode mandar meio pacote. Os pacotes são mandados em unidades inteiras. É uma unidade atômica. Qual é a característica da distribuição de Poisson? Ela tem uma média constante e um desvio padrão constante também. Então, na verdade, a gente pode modelar todo o processo de transmissão. Por que a gente usa Poisson? Porque é muito interessante você pensar o seguinte, que na média eu tenho uma taxa média de transmissão e uma taxa média, né, e um atraso médio associado à minha transmissão de pacote. Então, uma das distribuições de probabilidade que a gente usa para representar o tráfego de rede é a distribuição de Poisson. Tá? Então, assim, não é... E nesse caso, a gente pode... Por que Poisson também é legal? Primeiro, que por Poisson eu consigo chegar na normal e por Poisson eu consigo representar uma binomial. Né? A priori, o primeiro pensamento que vocês deveriam ter é o seguinte: por que eu estou representando isso aqui como uma binomial? Né? Porque, na verdade, isso é assim, ou entrega ou não entrega, não é assim? Só que, na verdade, a grande questão é que na binomial eu posso ter variações dessa entrega, o que a Poisson diz, aqui não pode. Né? Essa é a grande questão da distribuição de Poisson. Por isso que a gente usa esse tipo de coisa. Então, se vocês querem saber mais detalhes sobre isso, que é uma área que dá muito dinheiro, é uma área de ciência de dados aplicada à rede, você tem redes complexas, que é dado com o professor Daniel Raton, que é uma baita disciplina. Tem teoria de filas, que é o que a gente vai usar, que se usa bastante em redes de computadores. E tem um curso fantástico na EDX. Eu gosto muito da EDX e, ao mesmo tempo, eu odeio a EDX. Eu adoro a EDX porque os cursos são muito bons, e eu odeio a EDX porque eles têm um limitador de tempo antes de eu ter de pagar. E aí eu sou pão duro, não é sempre que eu pago pelos cursos. Mas os cursos, em geral, são muito bons e eu gosto bastante. Eu acho que tem um valor muito grande para quem está com dinheiro pode pagar pelos cursos individualmente. Tá bom? Mas isso só eu lambendo as minhas feridas e reclamando aqui como se eu tivesse 12 anos de idade. Tá? Então aqui eu tenho vários fluxos transmitidos, eu tenho aqui um buffer no meio do meu caminho. Eu posso depois mandar esse curso da EDX para quem tem interesse, né? Mas, como eu falei, é uma área que está dando muito dinheiro nesse exato momento. Inclusive, eu recebi algumas propostas muito legais de largar a faculdade, que foram tentadoras. Mas, enfim, para o bem ou para o mal, continuei por aqui. Vamos imaginar que não precisa de retransmissão. E o que acontece quando a taxa de chegada, né, ela se aproxima da metade do fluxo de R? Né? Então, olha só. Se a minha taxa de chegada, de tanto o host A quanto o host B, chega próximo do fluxo de R, o que acontece? Eu cheguei ali num ponto que eu não consigo transmitir mais porque o buffer já está lotado. Então, se qualquer coisa acima de R, né? Qualquer coisa acima de R2, o atraso que eu vou ter, porque eu vou ficar dentro da fila do meu roteador, ele começa a ser infinito. Porque qualquer coisa acima de R, eu não consigo transmitir. Ele vai ficar no buffer, fica no buffer. A tendência do buffer é sempre, né? Se eu sempre estou no talo e eu tenho um atraso para processar, a tendência é que esse buffer vá para o infinito. Agora a questão é, memória é infinita? Não. Então o que acontece quando eu estouro a memória? Eu jogo pacotes fora e é isso que acontece. Congestionamento nada mais é do que eu
nada mais é do que eu mandar mandar mais informações do que eu sou capaz de gerenciar. Mas, Cláudio, o que gera justamente isso? Por que as operadoras fazem isso? Simples, a gente viu lá no começo do capítulo 1 a questão da multiplexação estatística. A gente viu uma continha interessante que é o seguinte, né? Que se eu uso uma rede de circuito virtual, onde eu divido de forma equivalente os recursos por todos os outros usuários, né? Então uma rede de 10 mega, cada usuário vai usar 1 mega, e vai usar isso durante 10% do tempo, eu só consigo colocar 10 usuários. Se eu for utilizar uma rede de 10 mega, um enlace de 10 mega, vou dar um enlace de 1 mega, né, e os usuários usam a maior parte do tempo. Eu caí, perdi, vocês perderam muita coisa? Nem percebi que você caiu. Caiu não. Tá, beleza. Não, aqui deu um refresh na página louco. Assim, pode ser que a conexão tenha dado só uma tiltada. Tá. Então, assim, aqui a gente viu esse exemplo, né? Se eu divido por multiplexação estatística, eu poderia botar até 35 usuários. Só que tem alguns casos que esses 35 usuários vão estar de uma vez na rede. Que casos são esses? Imagina o seguinte, em que horários vocês têm o pior desempenho da rede de vocês? De noite, horário da Netflix. Horário da Netflix. Todo mundo chega em casa, todo mundo quer assistir Netflix. E é justamente esse é o momento, que os 35 estão tentando acessar a rede em casa. Então é por isso que as operadoras, elas tentam tanto criar o sistema de franquia. O sistema de franquia ele não é melhor para o usuário final, ele é melhor para a operadora. Porque se você gasta a sua franquia, a operadora te tira da jogada e ela distribui os recursos por quem não gastou. Só que isso passa a ser uma sacanagem, né? Isso passa a ser uma coisa que não é justa, né? Então, porque se a gente vai querer usar a rede para mandar e-mail, é melhor voltar para os anos 80. Eu não preciso de uma rede de 50 MB para mandar e-mail, né? Pelo amor de Deus. Então, essa é a questão. Mas esse é o jogo da operadora. Né? Então, é por isso que as operadoras tentam sempre forçar o seguinte. O Netflix aqui dentro da minha operadora, ele é gratuito, porque provavelmente essa operadora tem um acordo com o Netflix. Não sei lá o que dentro da minha operadora é gratuito. Então, utilizar, o WhatsApp é gratuito, então você não vai usar um outro aplicativo se o WhatsApp é gratuito. Justamente porque eles têm esses acordos com esses grandes provedores de conteúdos, né, para ter esses acessos. Então, a questão, isso faz com que evite congestionamento. E, gente, congestionamento não tem uma solução boa. Existem, filosoficamente, duas soluções. A solução americana e a solução europeia. A solução europeia é chamada de superprovisionamento. Não tem congestionamento se você tiver muito mais recursos do que é capaz de gastar. Agora, vocês acham que isso é provável? Difícil. Isso é uma corrida armamentista, né? Isso demanda um tempo, né? Isso não acontece para sempre. Agora, a abordagem americana é o que a gente chama de qualidade de serviço, que é você usar técnicas inteligentes ao longo da rede para você tentar gerenciar as expectativas. Isso também é muito difícil. Isso também não dá para fazer o tempo todo. Tá? Também é muito complicado a gente gerenciar esse tipo de questão. Tá? Mas é como as coisas são, é como a gente tem trabalhado, é como as coisas podem ser feitas. Então, essa é como a gente tem trabalhado, e esse é o cenário, né, das redes de computadores hoje. Então, olha só, se eu tiver um buffer finito, eu vou dropar pacote, como eu falei para vocês. Não tem jeito. Se eu chegar nesse meu talo, né? Idealmente, eu poderia saber quando o buffer está cheio, mas na prática isso também é impossível. Se eu soubesse, eu só transmitiria quando tem espaço no buffer, mas isso não acontece. Então, na verdade, o que eu posso ter é algum conhecimento, né, sobre esse buffer. E quem pode me dar um conhecimento sobre o buffer? Qual vocês acham que é o indicativo que eu posso ter de que a minha rede está congestionada? Não está recebendo os ACs? Perfeito, justamente isso. Se eu não recebi ACs, esse é um sinal bom de que a minha rede está congestionada. Agora, o ACK não diz para mim se ela está congestionada, porque tem muita gente trocando dados. Ele não diz para mim se eu estou com um problema de transmissão
porque eu estou numa rede sem fio e eu estou recebendo um ataque, ou se eu estou numa rede sem fio e eu estou mal posicionado dentro da minha casa. Ela não diz nada disso, ele diz o seguinte: eu não estou conseguindo transmitir. Isso é bom bastante, isso é um bom sinal, porque se a tua rede funciona da forma que ela deveria funcionar, você não consegue transmitir, e isso é o suficiente. E aí o que eu faço, né? Como eu falei, a gente pode mandar várias o que pode causar congestionamento também são você mandar várias cópias, né? Fazer várias retransmissões, né, de um determinado pacote. Então isso também atrapalha, né? Então essas retransmissões, quando elas são desnecessárias, elas causam um problema, e por isso que mecanismos como a retransmissão seletiva e o go back-end são tão importantes, né? Então, uma vez, qual é o problema do congestionamento? Se você falha em transmitir por qualquer motivo e você precisa da retransmissão, isso congestiona a rede. Isso congestiona a rede, faz com que o buffer fique cheio, até o ponto que ele precise, talvez, dropar pacotes. Então, nota como a capacidade da rede se degenerar, ela é muito rápida. Então, a gente criou alguns mecanismos, através do uso, né, de elementos, para poder, né, resolver essa questão. Então, aqui, olha só, isso aqui é um cenário de rede muito mais razoável, onde eu tenho vários hosts trocando entre várias redes por vários caminhos, né? Esses caminhos se cruzam, esses caminhos podem utilizar, então eu tenho vários caras trocando vários caminhos, por várias ordens. Esses dados podem ser retransmitidos no meio do caminho, os buffers são infinitos, né? Então, olha só, eu tenho diferentes velocidades, trocando dados em diferentes caminhos, que vão ter diferentes atrasos. Eu posso perder pacotes, não só porque o pacote foi perdido, mas porque ele chegou mais tarde do que deveria, porque um dos caminhos tem um buffer. Então, esse negócio de redes é complicado, porque a chance das coisas darem errado é sempre muito grande. O que a gente tem que fazer é o seguinte: é sempre avaliar para onde essas coisas estão indo. Então, olha só, alguns insights que a gente vai ter. A banda nunca pode exceder a capacidade do canal. Quanto maior o atraso, quanto maior o atraso, quanto maior o RTT, é porque mais a minha banda, o meu elemento a minha rede está conflitada, está cheia, está lotada. Ou seja, o AQ é um sinal, mas o RTT estimado também é um sinal. A minha taxa de perda e retransmissão são sinais. Se eu perdi muito, retransmiti muito, isso são sinais, né? E se eu estou mandando vários AQs duplicados, isso também é um sinal de que, na verdade, eu perdi pacote por algum motivo. Então, esses elementos, esses 4 insights, é que eu vou utilizar, né, para transmitir. Então, o controle fim a fim, ou seja, o controle entre 2 endpoints, ele é meio complexo de fazer, porque eu não tenho nenhum feedback explícito da rede. Lembra que, pelo princípio da trilha de protocolos, eu tenho a separação em camadas. Então, o que a gente faz, a gente não tem alguém dizendo, olha, está com problema. Se eu quiser trabalhar com protocolos, alguns protocolos são capazes de dizer, mas não em redes de pacote, mas em redes de circuito, isso é capaz de ser dito. Então, é dentro do circuito que a gente vai precisar ver isso. Mas a gente usa a rede de pacote, que é o que tem trabalhado. Então, a gente não tem uma visão direta. Isso a gente tem só esses insights. Então, dados esses chutes, a gente criou alguns mecanismos, né? E esses mecanismos são utilizados até hoje, que são os princípios de controle de congestionamento. Então, quais são eles, né? A gente vai ter, né, vai mandar pacotes que vão ser o que a gente chama de aumento aditivo e decremento múltiplo. Olha só, como é que eu sei o tamanho do meu fluxo da minha banda? Eu vou aumentar o meu fluxo de banda, o número de elementos que eu vou mandar por um RTT a cada elemento que eu vou transmitir. Ou seja, eu vou começar a transmitir na minha janela TCP com um RTT de distância. Consegui transmitir tudo, beleza. Eu vou dobrar isso, vou aumentar isso aí para 2 RTTs. Então, eu vou aumentar de forma linear toda vez que eu conseguir transmitir. Perdi um pacote, eu corto isso pela metade.
O que eu estou fazendo aqui? Vocês fizeram o cálculo numérico, não fizeram? Sim. Qual é o algoritmo de cálculo numérico que eu tento assim, tatear? Chuto por alto, testo pela metade. Silêncio constrangedor. Integral do trapézio ou do retângulo? Alguma coisa assim. Beleza. Vamos nessa aí. Mas é tipo isso. A ideia é o seguinte, né? O que a gente está usando aqui são princípios de cálculo numérico. Né? Ele está dizendo, eu estou tentando tangenciar a curva, achar a derivada desse elemento aqui, né? E aí, só que se eu não acho, eu quebro pela metade e vou tentar buscar de novo até achar esse elemento. Como isso é muito... a rede varia, acabo tendo esse comportamento de serra que vocês estão vendo aqui. Esse comportamento de serra vai dizer uma das coisas que é mais contraintuitivo de redes de computadores e que vocês devem, né, se preparar emocionalmente para entender. Perder pacotes faz parte do procedimento. A gente espera a perda de pacotes, ela inclusive é saudável para a rede, porque ela vai dar para a gente esse comportamento. Então, o que eu estou tentando fazer aqui? Quando eu tenho esse aumento aditivo, eu estou tentando gastar minha rede toda, usar toda a banda que tem disponível para mim. E eu estou usando lá feliz e contente, até que eu perca um pacote. Quer dizer que se eu estou perdendo um pacote, ponto, eu vou abrir espaço, quer dizer que eu já estava gastando muito, eu vou abrir espaço e passar para o próximo usuário poder utilizar. Então, esse comportamento de serra mostra isso, essa tentativa na minha coleta de banda. Então, cortar para um RTT, cortar pela metade, vai me dar sempre essa busca, né? E como é que eu vou cortar pela metade? Como é que eu sei que eu vou cortar? Quando eu tenho 3 actos duplicados. Se eu tiver 3 actos duplicados, ponto, eu vou cortar pela metade. Então, nota como o controle de congestionamento ele está muito adequado com o controle de fluxo. Quando eu perder um pacote, quando eu tiver um timeout, aí eu começo do zero. Então, na verdade, eu estou crescendo linearmente, perdi 3 pacotes, 3 actos duplicados, eu desço pela metade, volto a crescer linearmente, perdi 3 actos, volto pela metade, perdi um pacote de timeout, eu volto para 1, eu reseto a minha rede. Então, isso vai fazer com como se eu estivesse fazendo aqui uma dança das cadeiras. Por exemplo, estou gastando muita banda. Se eu estou gastando muita banda e começo a ter hack porque uma outra pessoa quer transmitir também, perdi 3 actos, vou para metade para que outra pessoa também possa ganhar banda. Dei timeout, libero o meio para que outra pessoa possa transmitir. Então, na verdade, se eu tenho várias pessoas fazendo isso, eu estou fazendo uma dança das cadeiras de quem pode transmitir ou não. E aqui, se eu penso desse ponto de vista do número de bytes, né, o que eu estou tentando fazer é sempre, né, jogar com essa minha janela, de ver o seguinte, o quanto dessa minha janela de congestionamento eu consigo mandar para frente. Ou seja, o quanto eu consigo mandar de uma vez, quantos bits eu consigo transmitir. Eu estou sempre buscando esse máximo. Então, a minha taxa, na verdade, ela não é uma taxa de transmissão. Ela é uma taxa de quantos bits eu mando da minha janela de congestionamento para frente, dividido nos RTTs que eu tenho. Né? Como esses RTTs não são fixos, o TCP ele não é fixo. E aí que mora o problema. Se eu trabalho com projetos de tempo real, o TCP não é adequado, justamente por causa desse comportamento de serra. E é por isso que a gente usa o DP. Não é só porque o DP é mais simples, é porque por causa como o DP não faz controle de congestionamento, ele manda as coisas numa taxa fixa. E qual é a taxa fixa que o DP manda? A máxima possível? A máxima possível. O DP não tem carinho, não tem amor, não tem nada. O DP só está mandando dado para frente. Ele não quer saber se faz sentido ou não. Ele não quer saber se vai dar certo ou não. Ele só está mandando, é tentativa e erro. Né? Tipo assim, é ataque viking na tua rede. Ele não quer saber. Ele só está mandando que nem um psicopata. Agora, se der errado, não tem problema. Ele não está nem aí. A camada de aplicação é que se vive. Então, isso, né? E agora imagina, você tem esse TCP super bem comportadinho, vem um cara transmitindo com um DP que não está nem aí, né? E aí a tua rede começa a ter essa disputa. Então, assim, na verdade,
né? A nossa sorte, né? O que a gente tem é que esse negócio de rede deu muito certo e todo mundo começou a querer utilizar, porque é muito barato. É muito mais barato do que instalar infraestrutura telefônica. E aí a gente começou a utilizar para tudo, né? Hoje a nossa vida mudou, né? Eu estava vendo, eu vejo muito canal no YouTube, eu gosto muito do YouTube, né? Eu vejo muitos canais no YouTube de todas as coisas possíveis e imagináveis que vocês possam pensar. E, cara, eu estava vendo uma galera que fala assim, não, assim, hoje o YouTube é uma plataforma de negócio, você consegue ter todo um canal de distribuição via YouTube, então você assiste vídeo pelo YouTube, você dá aula, você, né, consegue ter uma identidade virtual pelo YouTube, e as pessoas conseguem vender o conhecimento delas pelo YouTube, então isso é muito interessante, né? Tudo isso possibilitado porque a gente usa a internet como tudo. Hoje, banco é pela internet, né? E se a gente pensa nesse conceito de metaverso, o metaverso que está surgindo aí é, na verdade, transformar esse espaço virtual que a gente já usa no dia a dia, inclusive a gente está tendo aula por ele, num universo real, né? Que a gente tem um outro tipo de interação. Então, nos próximos 15, 20 anos, eles vão ter muitas coisas interessantes do ponto de vista de como a computação vai afetar a sociedade, né? Diretamente. A pandemia, ela não é responsável por esse avanço, né? Esse avanço já existia, mas ela com certeza acelerou esses elementos. Então, esse slow start é justamente isso. Dei um timeout, eu começo de um RTT de novo, né? Mandei um segmento, mandei 2, mandei 4, perdi o pacote, eu não vou ir pela metade, eu vou começar do zero. Não? Olha só, estou crescendo, perdi linear, mandei de volta. Comecei do zero. Então, controle de congestionamento, slow start, né? Começo do 1 e vou subindo, né? Para cada ACK vou dobrando, vou aumentando meu tamanho. Entro em congestion avoidance quando, né, eu perco ACKs duplicados. E aí eu vou crescer. Então, slow start, comecei do zero, cresço linearmente. Cresço exponencialmente. Perdi o primeiro ACK, eu entro para esse crescimento aditivo. Tá? Estou crescendo de forma aditiva. Tenho 3 ACKs duplicados, vou para metade. Volto a crescer de novo aditivo. Perdi um pacote, vou para o zero. Vou para o zero, começo esse trabalho exponencial. Perdi o primeiro ACK, vou para o aditivo. Então, é uma troca constante, né? Essa máquina de estado, essa recuperação rápida, ela é super importante. Então, começo em slow start, entro em congestion avoidance e vou para esse fast recovery, né? Esse crescimento exponencial. Começo exponencial, primeiro ACK perdido, vou para o método aditivo, né? Crescimento linear. Para cada 3 ACKs que eu perco, vou para metade, cresço linear, perdi um pacote e vou para o zero. Então, isso é o TCP. O TCP não tem constância. Qualquer constância que você tem de uma aplicação TCP, ela é dada por um buffer. E é isso que a gente faz. É isso que mantém a internet funcionando. É uma dança das cadeiras de quem usa a banda. É só isso. Cláudio, e essa bagaça funciona? Tanto funciona que a gente está usando. É porque, na verdade, a gente tem a impressão de que a gente usa muito mais banda do que, na verdade, a gente usa. Uma vez, em 2012, eu estava para qualificar o meu doutorado, eu estava na UFRJ, eu era professor substituto de uma turma de qualquer coisa, eu acho que era Comp 2, uma coisa dessa assim, e a UFRJ, o rato tinha ruído a fibra que ligava a UFRJ com o resto da cidade. Um monte de parada bizarra. Eu só sei que a UFRJ ficou sem rede durante uma semana. Então, eu estava usando o meu celular na época como âncora, né, do Wi-Fi, estava usando 3G, porque na época 4G era só uma mentira glorificada, e só que eu tinha muito medo, porque minha franquia do 3G era muito pequenininha na época. E eu descobri o quanto você gasta a cada 4 horas se você ficar só mexendo com e-mail e baixando um PDF ou outro. Eu estava gastando 75 MB. Então, 75 MB não é nada. Então, assim, se a gente para pensar, 75 MB ao longo de 30 dias é 2 GB. Né? Então, 2 GB é muito pouco. Se você vai utilizar isso, e eu usando direto, ligando o celular diretamente no computador para trabalhar. Isso é muito louco, né? Isso é muito, muito diferenciado para a gente.
Então, assim, a gente já está utilizando esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, a gente gasta muito pouca banda, a gente não tem noção disso. E a gente está sempre trabalhando. Então, né, uma das variações do TCP é o TCP Cubic, né, que ele vai testar isso não dessa forma, né, linear. Ele, na verdade, ele tenta usar um modelo exponencial em vez do linear. Né? Ele tenta fazer um throughput maior nessa aceleração. Qual é o problema disso? Ele tem que ser tunável, só que isso é mais complexo de você lidar. Então, a gente está lidando com um pouco menos do que essa função. Né? O TCP Reno, que é o que a gente usa em base, ele é linear. O Cubic, ele é um pouco mais agressivo. Eu tenho, se eu tiver um que eu chamo de bottleneck link, ou seja, um link que é utilizado por todo mundo, isso é muito comum, em geral são os links que as operadoras têm com outras operadoras, isso passa a ser um problema, né? E é por isso que a operadora força tanto que vou ter plano família. A operadora não quer ter plano família para que você pague menos, a operadora quer que você tenha plano família para que você não precise ir para a rede de outra operadora. É só isso, porque esses links em geral são problemáticos. E, em geral, é ali que vai acontecer as perdas, nesse link problemático. Né? Então, é isso que a gente está tentando evitar, sair desse elemento. Né? Então, a gente, na verdade, tem que tentar, quando a gente chega nesse tipo de operação, o que a gente tenta fazer é adaptar esse controle de congestionamento baseado no atraso desse link miserável. Né? O ideal seria poder evitar. Então, a gente quer tentar manter o máximo de throughput, mas a gente não vai conseguir, porque não tem o que fazer aqui. Né? Um dos elementos que surgiram, e é uma das primeiras coisas que vocês vão ver, que quebra aquilo que eu falei para vocês, do conceito da pilha de protocolos, é o SN, Explicit Congestion Notification, que, na verdade, ele pega um sinal que vem da camada de rede, dizendo assim, que é de um campo do IP, que é o campo Type of Service, que diz o seguinte, olha, está congestionado. Ou seja, ele lê o pacote da camada de baixo, ele usa uma informação do IP para dizer que está tendo um congestionamento. Cláudio, mas isso não fere o princípio das pilhas de protocolo? Fere. Então por que ele usa isso? Porque funciona. Mas como aí? E aquilo tudo que a gente aprendeu? Não, a gente tenta manter o princípio da pilha de protocolos porque ele é útil do ponto de vista de implementação. Mas se na prática não funciona, a gente não tem. Lembra, no mundo real, a gente não usa aquela divisão em 5 camadas. A gente usa uma pilha TCP/IP. E a pilha TCP/IP não é uma pilha muito canônica, ou do ponto de vista da teoria, muito prática. A pilha TCP/IP, na verdade, é uma pilha com bons protocolos. O TCP é um bom protocolo, o IP, vocês vão ver, é um bom protocolo, mas é uma pilha, né, que é feita para funcionar. Ela não é feita para seguir a teoria como ela deveria ser. A ideia do TCP é que, como eu faço isso com multiplexação estatística, e essa dança das cadeiras ela é igualitária, eu não dou prioridade para ninguém, é que no infinito todo mundo tenha a mesma capacidade de transmitir. Né? Então, a ideia é que ele seja fair, né? Que ele seja justo com todos os elementos. Quem quiser transmitir mais, né, em geral, também vai ter mais perdas, então a dança das cadeiras vai acontecer para todo mundo. O DP, ele não é fair, ele não está nem aí, ele manda, né, esse negócio e trabalha. Agora, uma questão que é importante é o seguinte, se a aplicação deveria ser justa entre todos os usuários, ela deveria ser, se a rede deveria ser justa entre os usuários, entre as aplicações isso faz sentido? Depende. Aplicações multimídia, elas em geral não querem usar tanto o TCP justamente porque elas não podem ser justas, elas não podem trocar de igual para igual com as outras aplicações. Elas têm limites de tempo. Né? Elas têm necessidades de atraso muito bem definidas. Aplicações de transmissão de dados, por outro lado, como e-mail, um File Transfer Protocol, é uma aplicação FTP, elas não têm um limitador de atraso, elas têm um limitador de garantia. Então, assim, como não tem alguém gerenciando esse tipo de coisa, isso fica um pouco mais complicado. Né? Então, na verdade, o que a gente tenta trabalhar é com certos graus de paralelismo, fazer algumas coisas um pouco mais inteligentes. Tá? Então, o que a gente tem trabalhado, né?
Isso funciona há 40 anos. Então, isso tem evoluído de diversas formas, né? As variações do TCP foram feitas ao longo dos anos para diversos cenários, né? Cenários onde eu tenho muitas perdas, cenários em rede sem fios, cenários onde eu tenho muitos atrasos, cenários em data centers, cenários para clusters, né? Cenários para voos. Então, todas essas coisas, elas existem, né? Então, a gente tem mudado, né? Muitas das aplicações, muitas das coisas da camada de transporte, a gente tem mudado para a camada de aplicação gerenciar e movido muitas das coisas da camada de transporte para UDP. O cenário de internet das coisas, ele é todo feito em UDP, tá? Então, existe muito disso sendo trabalhado. O Quick, né, que tem muito do apoio do Google e muito da galera do Google trabalhando, ele tem movido várias das coisas que a gente faz a nível do TCP para o HTTP. Por quê? Porque hoje a maior parte do tráfego da internet ele roda em cima do HTTP. A gente tem utilizado muito mais o browser como software único, então esse tráfego HTTP ele é quase que exclusivo, né? O Quick vem de Quick UDP Internet Connections, né? Ele é uma aplicação, é um protocolo de aplicação que roda em cima do UDP que tenta botar essa interface. Isso aqui é o HTTP2 tradicional, o Quick estaria ali, seria uma camada, né, de adaptação, né, em cima do UDP, e que dá uma vantagem, ele pode ser amplamente utilizado direto também para a internet das coisas, né? Esse seria o HTTP 3. Ele faz tudo o que a gente já faz com controle de congestionamento, controle de erros, é muito parecido com o RTP, o Real Time Protocol, que eu comentei com vocês, que ele já existia antes, né? Então o Quick, ele herda muitas das coisas desse RTP, e trabalha com o conceito de streams, né? Ou seja, eu tenho muitas aplicações de tempo real, rodando em tempo real, sobre uma única conexão. Ele deixa o quê? Que ele é separado, né, através da lógica da aplicação. Então, na verdade, o que ele tenta fazer é mover isso para a camada de aplicação e garantir que eu vou ter uma única camada. E aí, nesse caso, para que serve o UDP? Simplesmente para diferenciar entre os diferentes sockets. E aí, aquela coisa que eu estava falando para vocês, né? No Quick, né, antigamente, se eu tenho um TCP e um HTTP, eu precisaria de 2 handshakes. No caso do Quick, eu teria um handshake só. Os dois trabalham com criptografia, né? Só que o Quick, a nível de aplicação, ao invés de eu trabalhar com um único controle de fluxo ao mesmo tempo, eu trabalharia com diversos canais de fluxo. Isso também é dado de algumas abordagens de transmissão de voz. Então, basicamente, a gente está fechando o capítulo 3. Ele é um capítulo que, se eu pudesse dizer para vocês, foquem no TCP. Ele é a coisa mais importante. Foquem nessa questão da transmissão confiável, né? A gente falou sobre controle de fluxo, controle de congestionamento. Estudem, tragam isso para mim, tragam dúvidas sobre isso. E no próximo capítulo a gente vai gastar bastante tempo, né? Que a gente vai ir para o núcleo da rede. Os capítulos 4 e 5, que são a camada de rede, que na pilha TCP/IP é chamada de a camada de internet, é onde a gente vai gastar mais tempo no curso. Tem muitos algoritmos, tem muitas tecnologias, vai ser onde a gente vai gastar mais tempo com a parte prática do curso. A gente vai trazer gente para conversar com vocês. Então, né, a gente tem uma série de convidados para trazer também, e vão ser divididos em 2 capítulos, o capítulo de dados e o capítulo de controle. Né? O capítulo de dados ele é um capítulo bem tradicional, então se vocês estão usando uma edição mais velha do livro, não tem problema, o capítulo de rede é basicamente esse capítulo de dados da edição mais velha do livro. O capítulo de controle, a gente vai prover um material de leitura para vocês, tá bom? Então, né, o TCP, o que fica de lembrança? O UDP vai com Deus, né? E checksum. O TCP é controle de congestionamento, controle de fluxo, transferência confiável, né? E é a base, é o pilar fundamental da internet. Estamos mudando? Estamos mudando. O Quick é uma realidade? O Quick é uma realidade. Mas até que ele se estabeleça, por enquanto, continuamos usando o TCP. Tá? Então, leiam esse capítulo. É um capítulo super rápido de ler. Deem no máximo umas 80 páginas. Né? É uma leitura super agradável. E
a gente fecha por aqui. Eu vou decidir se a gente vai ter um trabalho também no capítulo 3, se ele vai ser uma lista ou um trabalho prático. Provavelmente eu devo dar para vocês uma lista de exercícios, para a gente ter sempre essa questão. Uma lista, um trabalho prático. E, digamos, a lista do capítulo 1 foi uma lista bem tranquila, né? Não teve nenhum mistério associado. O trabalho do capítulo 2, um pouquinho mais de trabalho. A gente deve ter uma lista do capítulo 3 e um trabalho dos capítulos 4 e 5, né? Com um pouquinho mais de trabalho. E com isso, eu acho que eu não devo dar muito mais avaliações do que isso, não. Talvez alguma coisa da camada de massa, mas talvez fique direto também com o trabalho, para vocês não gastarem muita energia. Tá bom? Então, pessoal, agradeço a vocês mais uma vez pela presença. Eu desejo a vocês uma ótima tarde e um ótimo final de semana. Vocês estão liberados. Se cuidem. Dúvidas, traumas ou desilusões? Não? Então é isso.